Mas isto está agora sobre ti, então diz, teus inimigos por todos os lados te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, não reconhecerão a oportunidade da tua visita. Feche seus olhos. Peça que pense, sejam Espírito Santo, criança, deixe que pensamento roubem a praia tua. Peça para que a sua palavra, Deus. Obrigado por nos alimentas esta manhã com a palavra. Tu nos aquece com a presença, nos animas, Espírito, este dia especial que tu reservaste para o nosso deleite, para o nosso descanso, para nossa festa espiritual. Dás a oportunidade de casa para louvar e glorificar. E agora, Senhor, quando pões para a nossa alimentação, a palavra mais preciosa que o pão da terra para o nosso paladar. Venhas aplicar a palavra, teu evangelho. E assim, um alimento precioso recomendaste na Páscoa, nada sobre para o dia seguinte. Palavras, toda ela tem feito aproveitar. Nós oramos em amém. Irmãos, este domingo, ou o primeiro dia da semana em que Jesus adentrou em Jerusalém, ali pela última vez na sua viagem da Galileia para a Judeia, também ficara conhecido como Domingo de Ramos, porque houve uma procissão grandiosa quando ele subia de Betânia para Jerusalém, e ele houvera realizado o milagre da ressurreição de Lázaro, onde ele houvera passado anteriormente em Jericó, salvado Zaqueu, salvado aquele cego Bartimeu. E isso atraiu multidões, curiosos, mas também pessoas crentes nas palavras do Senhor, crentes na esperança que ele pregava, nos milagres que ele manifestava com o poder de Deus. E Jesus então está descendo em meio àquela euforia das pessoas. Havia também uma recepção pequena, mas havia em Jerusalém, curiosos porque ouviram falar daquilo que ele tinha feito. Mas eis que, em vez de um cavalo branco, espada no flanco, capacetes de guerreiro, Jesus descia montado num jumentinho, sobre vestes
seus discípulos, estendida sob o lombo daquele pequeno animal, e também passando por entre folhas de palmeiras que estavam ali enfeitadas a estrada, também mantos das suas próprios súditos ali jogados, não havia um tapete vermelho, exceto o vermelho da poeira da estrada. Mas a despeito de toda aquele êxtase que tomava conta das pessoas, Jesus para diante da cidade e faz uma constatação que não tem a ver com a alegria que era esboçada pelos lábios dos seus discípulos, nem das crianças que ali gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao Rei, o Filho de Davi. Porque, em contrapartida, havia a insolência, havia o insulto da parte dos religiosos, dos líderes, que dizia para Jesus: não vês o que eles estão dizendo? Mande que eles calem as bocas. Jesus diz: mas se eles calarem, as pedras vão clamar. Então, diante desta incredulidade, destes insultos, Jesus chora. Ele chora olhando para a cidade real, para a capital do reino, para Sião terrena. Ele chora quando vê que os seus, que há tanto esperavam, os seus que clamavam pela sua vinda, pela libertação, agora o rejeitam, o desprezam. E ele chora e diz: ah, Jerusalém, se tu soubesse o que te é devido à paz. Mas hoje você não se dá conta disso. Porque dias virão em que apertarão um cerco contra você, vai te destruir, vai matar os seus habitantes. E sabe por quê? Porque hoje você está desperdiçando a sua última chance. Porque hoje você está desprezando o dia da visitação do seu Senhor. Vocês não me verão mais. Até aquele dia que haverão de dizer: bendito que vem em nome de Deus. Queridos, para o cristão não existe sorte nem azar. Para o cristão, o que existe, e aquilo que se chama de sorte, é o encontro da preparação com a oportunidade. E também é um jargão no meio dos negócios. Não existe sorte. O que existe é o encontro da preparação com a oportunidade. Por isso, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado. Ele veio. E ele é a oportunidade que Deus dá para a humanidade se redimir, voltar ao propósito original da criação. Se nós pudéssemos hoje também dizer para o mundo que é insolente, que é rebelde, que insulta a glória do Senhor, que se rebela contra a palavra do Senhor, haveríamos de pronunciar a mesma frase de Jesus: ah, se vocês soubessem o que vocês estão perdendo hoje. Ah, se vocês soubessem a chance que vocês estão jogando fora, porque hoje vocês estão desprezando a mensagem da salvação. Quando vocês se derem conta disso, poderá ser tarde demais. Todos os judeus que há séculos esperavam pela vinda do seu rei, pela vinda do Messias, estavam dormindo o sono da morte espiritual, quando o rei finalmente adentra Jerusalém. Eles não o reconheceram e, mais do que isso, o desprezaram. Jesus havia passado por Jericó e o maioral dos publicanos, odiado pelos judeus, o estava esperando sobre uma árvore. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, no seu coração, e com alegria o seguiu. E ao sair de Jericó,
À beira do caminho estava o cego mendigo que também esperava por Jesus. E mesmo sem enxergar, ele percebeu que ali passava o filho de Davi. E sendo curado e salvo por Jesus, ele passa a segui-lo com alegria. Mas quando chega à sua cidade real, os seus não estavam esperando por ele. Rebelaram-se contra Jesus, por isso Jesus chorou. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E a sua lamentação é: se vocês soubessem. E hoje vocês lançam fora a última chance. Eu falo com vocês então sobre a chance perdida, ou a última chance. Olhando para as palavras de Jesus, para os acontecimentos da sua entrada triunfal em Jerusalém, e que agora triunfal já não é mais para aqueles que ouvem as suas palavras de repreensão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. A reação de Jesus contrasta a dos seus seguidores que, alvoroçados, gritavam: o rei está vindo para tomar a cidade. A reação de Jesus contrasta com a arrogância dos fariseus que o resistiam. Jesus chora. Jesus não briga. Jesus não entra na galhofa, não entra na festa daqueles que o aplaudiam. Apenas em 3 momentos na Bíblia diz que Jesus chorou. Este é um deles. Jesus havia chorado dias antes, diante de uma sepultura, porque todas as vezes que Jesus chorou, estava diante da morte. Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro e o trouxe de volta para a vida. Jesus viria chorar semanas seguintes no monte, no jardim do Getsêmani, também diante da morte espiritual que todos nós colocamos sobre ele. E ele havia dito: a minha alma está profundamente apavorada, perturbada até a morte. E ali ele chorou, envolto a suor e sangue. E agora Jesus chora também diante da morte eterna que rondava Jerusalém, da morte eterna que rondava os judeus que o recusaram como seu Messias. Ele diz: então o castigo virá, vocês serão destruídos, e hoje vocês lançam fora a oportunidade da visitação. Queridos, Jesus chorou, foi com pena do povo que estava ali a revolver no seu pecado, como alguém que, impotente, não podendo fazer nada, chora de piedade, chora pela impotência. Jesus não chorou por se sentir injustiçado, vitimizado pelas circunstâncias. Também não chorou como um coitadinho, com autopiedade, implorando uma chance no coração daquelas pessoas. Não. Jesus chorou porque viu a morte eterna ceifando os insolentes, os ignorantes, que desprezavam a sua salvação. E mesmo estes, tendo recusado, ele ainda usa de compaixão, porque os via como cegos, tateando as veredas que desembocavam no inferno. Um beco sem saída. Porque é isso que o ignorante, o insolente, o rebelde é hoje. Uma pessoa que, açoitada de um lado para o outro, como marionete nas mãos do diabo, está cambaleando ao caminho do inferno.
E a Bíblia diz, porque o Deus deste mundo, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não lhes resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus bendito. Jesus conhece a cada um deles, chama, toca, alimenta, cuida, mas eles não recebem, por isso eles se tornam mais culpados a cada dia. Jesus está presente em todos os instantes de suas vidas e eles não o reconhecem. São ignorantes, não percebem o abismo em que estão mergulhados sobre aquilo que pode se tornar pior na sua vida. Eles não sabem, mas estão perdendo a sua última chance. Estão perdendo a sua última oportunidade. Não é Jesus que perde a sua chance. Jesus não precisa de uma chance, como alguns pregadores dizem por aí, dê uma chance para Jesus. Não precisa de uma chance. Você precisa de uma chance, e eu preciso de uma chance. Nós precisamos da oportunidade da salvação. São os miseráveis pecadores tambaleiam ao caminho do inferno que precisam de uma chance. São pecadores que estão perecendo nas trevas como marionetes nas mãos do diabo que precisam de uma chance. Mas Jesus não. Semanas depois, quando ele subiria ao Calvário, levando nas suas costas aquela cruz, algumas mulheres choravam com pena dele. Jesus não quer a sua pena, Ele não quer a sua compaixão, Ele não quer a sua piedade, Ele quer o seu amor, o seu coração. E aquelas mulheres choravam com pena de Jesus, e Ele vira para trás e disse, mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis por vós mesmas, porque se além o verde fazem isso, imagina o que farão com vocês. Jesus não precisa da nossa chance, da nossa piedade. Nós precisamos desta chance que Jesus está nos dando. Jesus conhece cada um de nós, sabe daquilo que precisamos, ao alcance de uma oração. Mas quando desprezamos a chance que Ele nos dá, Ele não deixa de ser Deus, Ele não diminui na sua glória, Ele continua sendo Deus, mas nós nos sentenciamos à nossa perdição completa, arruinada. Algumas pessoas, às vezes, pensam que o fato de vir à igreja, serem religiosas, fazerem algum tipo de obra, estão fazendo algum favor para Deus. Estão fazendo algo para Jesus. Não. Ele não precisa dos nossos favores. Ele sequer ficará sem louvor se você fechar sua boca. Pedras farão isso em nosso lugar. Os anjos, os milhões de anjos já fazem isso todos os dias. Então, meus queridos, o choro de Jesus foi a reação, contrasta com a incredulidade do mundo que ainda hoje continua desperdiçando a última chance. Mas, em segundo lugar, o Senhor Jesus, a despeito do insulto, da insolência das pessoas, Ele ainda os adverte do perigo, do caminho ruim. No verso 42, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que te é devido, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Por que está oculto? Paulo havia dito lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século ocultou isso deles, cegou o entendimento das pessoas. Jesus alerta a todos a se desviarem do caminho do inferno, porque não existe ninguém hoje que esteja isento do testemunho de Cristo. Não há pessoa indesculpável sobre a terra e que um dia possa alegar, eu não sabia. E a Bíblia diz que as pessoas hoje todas são indesculpáveis perante Deus, porque aquilo que de Deus se pode conhecer está sendo manifesto através das coisas que Ele criou e proclamado aos quatro ventos pelo Evangelho, por todos os meios, físicos e virtuais. Embora Jesus não tenha prazer na morte do perverso,
Mas uma coisa que precisa ficar claro é que ele não fará promoção do evangelho e nem da salvação para alcançar aqueles que o desprezam. Sua palavra continua sendo viva, porém dura, cortante como a espada. Se esse perverso que cambaleia caminho do inferno, de braços dados com o inimigo, quiser mudar de vida, mas não estiver disposto a deixar o mundo, a renunciar os laços com o maligno, nem por isso Jesus vai alargar a porta do céu para ele entrar. Nem por isso Jesus vai fazer um pacote de promoção para que o alcance. Sua palavra continua dura, verdadeira, plenamente poderosa para salvar todos os que se rendem a Ele e se prostram aos seus pés. A esses sim, Jesus salva. Salva por inteiro. Salva pela metade, porque não existe metade de um céu, não existe meio paraíso. Um evangelho barato não cumpre o propósito de Deus. Jesus disse, se alguém não estiver disposto a renunciar a pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa, e ainda a própria vida por sua causa, não vai entrar no reino dos céus. Não adianta chegar lá e falar, Senhor, foi por causa do meu filhinho, foi por causa do meu papai. E se alguém amar qualquer outro ser neste mundo mais do que a mim, não é digno de mim. Certa vez eu vi uma nota publicada por um pastor que havia acabado de perder o seu filho. Foi à padaria comprar pão e na volta da padaria foi atropelado. Morreu. Estava em companhia de outros meninos também. E ele, naquela nota, ele agradece a Deus, dizendo, Senhor, obrigado, porque tu o levaste enquanto ele estava bem. É um pai que, apesar da dor que sentia pela perda do filho, estava feliz porque aquele filho foi para a glória. Tu levaste enquanto ele estava bem. Mas o que diria aquele pai se o filho fosse rebelde contumaz, como as escrituras falam? E naquele momento de tragédia ele fosse ceifado da sua vida? A dor daquele pai seria multiplicada. Mas aquele jovem estava com Cristo naquele momento, apesar das saudades do pai. Mas quanto aos seus colegas, aos inúmeros outros que naquele mesmo dia partiram, sem aproveitar a última chance, sem aproveitar a oportunidade, claro, não desfrutarão das bem-aventuranças celestes. Jesus disse uma vez para o escriba, que o elogiou, dizendo, mestre, tu falastes bem, e tu acabas de dizer exatamente o que está escrito na lei. Muito bem. E Jesus vira-se para ele e diz, não estás longe do reino de Deus. Ou seja, você está muito perto. Mas aí, irmãos, a constatação, do que adianta estar perto do reino de Deus ou estiver dentro dele? Do que adianta morar vizinho ao reino de Deus, mas não estar dentro dele? Do que adianta ser amigo dos filhos do reino, se você não é um deles? Porque quando a porta se fechar e o Senhor voltar, o amigo do reino fica de fora, o vizinho do reino fica de fora, aqueles que se alimentavam na mesa do reino, mas que não estavam dentro do reino, também ficarão de fora. A exemplo daqueles que um dia dirão para Jesus, Senhor, tu estavas pregando em nossas praças, nas nossas ruas, nós comíamos na tua presença, tu ias nas nossas casas, e Jesus diz, mas eu não te conheço. Embora eu fosse na tua casa, você nunca esteve na minha. Você nunca foi um dos meus. Porque adianta estar tão perto do reino, mas não estar dentro dele. Muitas pessoas até tocaram na arca, até bateram na porta da arca, mas morreram fora da arca, porque não estavam dentro da arca quando a porta se fechou. É a última chance. E nós não sabemos quando ela está acontecendo. Por isso,
Cada dia que vivemos é a nossa última chance. Quem morar ao lado do reino, mas não estiver dentro dele, ficará para trás juntamente com os ímpios. Não existe pessoa que está quase salva. Às vezes você conhece alguém que é tão boa, uma pessoa agradável, uma pessoa maravilhosa, melhor do que muitos crentes. Você só não quer ir para a igreja, mas também tem muita gente na igreja pior do que ela. Vai para o inferno! Tão boa, mas vai para o inferno, porque não está dentro do reino. Não é a sua bondade, não são as suas obras que te salvarão e que farão Jesus ter pena de você, porque ele não terá pena. Hoje ele te dá a oportunidade da sua visitação e você tem a única opção: abraçar esta oportunidade e não deixar para depois. E não existe uma pessoa quase salva, porque não existe um quase céu. Ou se está com Cristo, ou se perece sem Cristo. Mas em último lugar, Jesus condena os insolentes. E é uma palavra que às vezes nós não gostamos de atribuir a Jesus que ele condena. Condena sim. Ele disse: se as pessoas ouvirem as minhas palavras e não crerem em mim, eu não vou condenar. Quem vai condenar é a minha palavra. É a palavra que foi recusada, é a palavra que foi desprezada, é essa palavra que vai te condenar naquele dia. Então, no verso 43 e 44, ele diz: vai vir sobre vocês dia em que os teus inimigos te cercarão por todos os lados, te apertarão o cerco, te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua salvação, da sua visitação. Há muita gente pregando heresias por aí, esperando que haverá uma segunda chance depois da vinda de Cristo. Não haverá segunda chance. Esta é a última chance. Você está vivendo a última chance. Nós estamos vivendo a última chance. Depois dessa, acabou. E Jesus disse: quando o pai de família fechar a porta da casa e você começar a bater do lado de fora dizendo: abre, abre, não te conheço. Não sei de onde você. Não haverá segunda chance. Hoje é a última chance. E o perverso que se encontra cambaleando no caminho do inferno joga essa chance fora. Jesus não vai abrir uma exceção, não vai fazer um processo de repescagem, uma segunda chamada para essa pessoa. Jesus não fará pacote promocional para encher o seu reino, porque se na sua vinda houver apenas um cristão fiel à sua espera, ele ficará satisfeito e terá cumprido o seu propósito. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O ser humano pode retribuir a Jesus de duas maneiras pelo sacrifício que ele fez por si. Sendo um fruto valioso do trabalho de Jesus, que renda glória e louvor ao nome dele, ou continuar sendo um fardo pesado que traga tristeza, que traga dores para Jesus. E eu me lembro do que Deus mostrou a Israel para Jeremias e disse: Jeremias, o que você vê? Ele diz: eu vejo 2 cestos de figos. Figos bons, temporãos, doces, mas vejo um outro cesto de figo, bravo, azedo, amargo. Ele disse: é o que Israel é hoje para mim. Então, eu te pergunto, como você se vê hoje diante do que Cristo fez por você? Fruto saudável do trabalho penoso de Cristo? Ou continua a ser um figo bravo, azedo, amargo? Traga repulsa, dor, sofrimento e tristeza para aquele que chorou diante dos rebeldes. Que impressão você acha que Jesus terá quando olhar para a sua vida na sua volta? Quando vier triunfante
não pelas ruas de Jerusalém, mas nas nuvens, com os anjos do seu poder, como diz as Escrituras, ao toque das trombetas? Que impressão Jesus terá ao olhar para a sua vida? Esperemos que seja uma impressão muito melhor do que aquela que ele teve diante de Jerusalém. Porque ele olhará para você e verá que você aproveitou o dia da visitação. Que ao contrário de Jerusalém, você se agarrou à última chance e não a desperdiçou. Muitas pessoas já desperdiçaram inúmeras oportunidades, recusando assumir o compromisso com Jesus, como se pudesse controlar o tempo. Outro dia, bastante tempo, nós visitamos uma pessoa que estava num grau de miséria altíssimo. Vamos levar algumas coisas para essa pessoa. Ela estava paupérrimamente vivendo. Nós dissemos para ela, essa ajuda aqui, ela vai acabar. Dura poucos dias. Mas nós queremos te oferecer uma ajuda maior do que essa. Vai durar para a vida inteira. Queremos que você se entregue a Jesus. Que você procure a igreja, que vá se render aos pés do Senhor Jesus e fazer parte da família dele. A pessoa falou assim, aquele olhar de deboche, disse: ah, tá bom, pastor, qualquer dia eu vou te dar uma ajuda lá na sua igreja. A igreja não precisa de ajuda, Jesus não precisa de ajuda. Jesus não precisa de uma chance. Mas é isso que as pessoas pensam. Que os ignorantes, os rebeldes, os insolentes pensam. Eu vou lá dar uma chance, dar uma ajuda, dar uma mão. Muitas pessoas desprezam as últimas oportunidades sem se darem conta que são as últimas oportunidades. As ameaças do verso 44 se cumpriram sobre Jerusalém no ano 70 e causa-nos até repulsa narrar os fatos que aconteceram quando o imperador romano Tito mandou que as tropas invadissem Jerusalém e destruíssem não apenas a cidade, o templo, o que havia naquela cidade de mais precioso, mas as pessoas, as mulheres grávidas, as crianças, os bebês. Aquilo tudo se cumpriu como consequência do desprezo do dia da oportunidade, da última chance jogada fora. Eles amargaram as consequências da chance perdida de terem desprezado o rei na sua última visita àquela cidade. Meus queridos, o pequeno Zaqueu superou as adversidades, esperou o tempo necessário para ter um encontro com Jesus e não desperdiçou a sua última chance. O cego Bartimeu, mendigo, esperou o tempo necessário na beira do caminho até que Jesus por ali passasse e ele abraçasse a sua última chance. Até o ladrão crucificado na cruz ao lado de Jesus aproveitou sua última chance. Mas Jerusalém, Jerusalém, forma soberba e arrogante, desprezou a última chance e matou o seu rei. O que será que Jesus falaria para Ferraz de Vasconcelos hoje? Ferraz de Vasconcelos, estás aproveitando a última chance. O que você está fazendo da sua última chance? Mas você que está aqui nesta manhã, o que Jesus fala para você agora? Ele está vendo com alegria o fruto do penoso trabalho que ele fez para a sua vida e está satisfeito? Será que ele ainda chora quando você não está entendendo ou desperdiçando essa última chance? Jesus continua hoje a oferecer a chance da sua visitação, mas nós não sabemos até quando. Quanto tempo durará essa chance? Para muitos, esta manhã é a última chance. Deus nos abençoe.